Então, gente, para entrar na questão dos materiais, eles já estão aqui sobre a mesa. A gente falou que tinha a questão do circuito impresso como componente da placa, os diodos. Tem que observar também os contatos aqui nesses pontos. No caso desse teclado aqui, ele é régua dupla, porque eu estou falando dessa régua aqui porque ela é do PSR S500, que é igual ao do PSR S550, S650 e outros da linha Yamaha, teclados até dessa geração atual, né? Até agora 2015, 2016. A borracha também, ela é um componente importante. Então, ela embaixo ela vai ter o mesmo contato de grafite. Se esse contato ele estiver desgastado, também vai fazer com que ocorra o falhamento de tecla, né? E a gente também tem que observar que se houver qualquer problema de uma borracha que ela está, no caso, se a borracha ela tiver sido submetida a uma temperatura alta, ela pode ser deformada ou ela pode enganchar também, sofrer algum dano por condição climática. Ela pode chegar até a se deformar e também vai provocar o falhamento. Nesse caso, é substituição da borracha também. Aí você me pergunta, mas existe alguma possibilidade da placa voltar a funcionar sem trocar nenhuma peça? Pode acontecer sim. De que forma? Para isso, existe a manutenção preventiva. E o que é a manutenção preventiva de uma placa dessa? A manutenção preventiva de uma placa dessa é a sua limpeza e também manter as borrachas bem conservadas, né? Isso é uma das manutenções preventivas. Então, essas placas elas podem criar ponto de oxidação aqui nas soldas. Para isso existe um produto que faz a proteção e limpeza, e esse produto se chama limpa contato elétrico, né? Isso aqui no mercadinho você encontra em qualquer loja de eletrônica, uns R$10. Então é uma substância que ela é multiuso para placas, componentes eletrônicos, conectores elétricos. Ela não provoca curto-circuito e ela tem secagem rápida. Ela é um líquido que se dissipa bem rápido, certo? Além do limpa-contato, o que é que você pode também estar usando? Ou seja, você pode também usar o grafite ou a grafita em pó. Se você não sabe onde encontrar, você pega um lápis comum, né, o lápis grafite. Você pega um estiletezinho e vai riscando, passando a faquinha sobre a ponta do lápis, tirando só aquele pozinho cinza ou grafite, né? Você vai tirando só ele e vai acumulando dentro de um recipiente. Aí o que é que você faz? Você pega preferencial que seja como um cotonete. Você vai lá, passa a pontinha do cotonete no grafite e vem passando sobre a placa. Inclusive essa placa aqui, ela foi trocada por ter defeito, mas na tentativa de ressuscitar ela, eu limpei e passei o grafite, né? Jamais vocês passem o grafite com a ponta do lápis riscando. Por quê? Isso aqui também é de grafite e é bem sensível. No ato de você passar o lápis, a ponta afiada pode corroer ou raspar o contato de grafite. Então tem que ter muito cuidado, de preferência com cotonete, que o atrito é menor. E sempre lembrando de tirar os excessos, porque excesso também causa mau contato, certo? Não vai ter nenhum problema de você passar grafite e ter curto-circuito não. Isso aí é tranquilo, é tranquilo mesmo. Inclusive o PSR 150, a placa dele, por ser muito antiga, eu não sabia onde encontrar ela. Eu aproveitei e fiz essa técnicazinha de passar o grafite do lápis normal, de escola, e voltou a funcionar, ficou ótimo. Mas eu vou explicar a vocês também porque pode acontecer de você passar o grafite, fazer limpeza e não funcionar.
Aí tá explicado, né? No caso, podem ser os diodos ou o circuito impresso que já era. Aí só, se for circuito impresso, só outra placa. Não tem como refazer essas trilhas, não tem. Mas o diodo sim, tem como você trocar ele e voltar a ficar beleza. Que foi o que eu fiz no PSR 150. Eu apliquei o grafite, eu troquei os diodos e teve uma borracha dele que estava com problema e eu não sabia onde é que eu ia encontrar essa borracha. O que é que eu fiz? Eu peguei uma borracha dele mesmo, original. Aí fiz o seguinte, peguei o ferro de solda, tá aqui o ferro de solda, e peguei estanho, que é a solda, né? A famosa solda é estanho. Aqueci o ferro, derreti um pouco de estanho e joguei sobre a mesa. Joguei sobre a mesa. Aí virou como se fosse um desenho de uma moeda. Quando você joga fica aquele pingo. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o pedaço de estanho e colei dentro dos contatos da borracha. Aí você vai me perguntar, funcionou? Funcionou. O teclado voltou, a borracha voltou a ter sua função. Agora só que é assim, esse estanho com o tempo o atrito é maior, né? Então esse atrito maior ele vai acabar desgastando a placa. Enquanto funcionar tudo bem, você fez uma economia e deu uma sobrevida ao equipamento, mas o atrito ficou maior, porque agora não é mais borracha e grafite, agora é metal e grafite, então o grafite vai sair perdendo, né? Ou seja, eu dei uma sobrevida para o equipamento, mas eu vou ter que substituir essa placa mais cedo ou mais tarde. Por que valeu a pena fazer isso? Porque eu consegui recuperar o equipamento e, consequentemente, eu vou evitar ter um gasto nele agora. Então, eu vou deixar para fazer esse serviço mais adiante. Então, como se diz popularmente, eu dei um jeitinho para ele ficar funcionando. Agora a gente vai falar dos materiais que precisam, né, ser feitos. Feitos não, na verdade, os materiais que a gente vai precisar para fazer essa manutenção nas placas, né? Então, o estanho, que eu já tinha mostrado, que é a famosa solda, o ferro, o sugador de solda, o sugador de solda mesmo. Esse é um dos mais simples, é em plástico. Aí eu vou explicar para que ele serve. O limpa-contato elétrico e um multímetro. Aí vem a seguinte questão, vale a pena comprar tudo isso aqui para fazer um serviço desse? É o seguinte, você tem que avaliar qual equipamento que você vai consertar. Então uma placa dessa aqui, que é do meu PSR S500, eu tive que trocar as duas, né? Eu dei uma sobrevida a uma e a outra ela não tinha jeito, eu tive que trocar. Aí passou mais alguns dias, eu coloquei também a outra nova para ficar tudo novo. Uma placa dessa daqui do PSR PSR S500 pode chegar a custar de 135, 150 reais mais o frete. Então eu gastei em média 300 e pouco, 350 reais para colocar um jogo de placas ou réguas de contato nova. E eu comprei no Mercado Livre, de uma loja que eu encontrei lá. Inclusive é uma ótima loja, né? É uma peça original da Yamaha. No caso, o nome da empresa é Musical Teclados. Sem fazer nenhuma propaganda, é uma loja que atende muito bem o seu cliente. Eu dou nota 10 para eles. Então, caso eu precise de alguma peça, eu sei que lá eu posso ter a confiança. Veio bem embalado, veio com plástico bolha, chegou em perfeitas condições e atendeu a minha necessidade. E mostrando também, em alguns teclados mais avançados, eles têm
ou essas saídazinhas aqui são por cabos flat, né? Aquele cabo flat ele também pode apresentar problema, então você tem que analisar se ele está funcionando. Depois, no futuro bem próximo, eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz essa análise, né? Sem precisar quebrar a cabeça, bem simples. Então, outra coisa, depois de falar de preço e tal, a gente tem que entender como é que a gente usa o multímetro e como é que a gente faz para retirar a solda e depois para ressoldar. Isso é um processo também que a pessoa tem que ter bastante, um pouco de desenvoltura para conseguir fazer, porque se você colocar solda demais dá problema, porque pode fazer um ponto de ligação com outro polo e causar um curto-circuito na placa, e também você pode destruir a placa, se é assim que se pode dizer. Você colocar uma temperatura muito forte por uma quantidade de tempo muito maior, a placa não vai dar de conta de dissipar esse calor e vai acabar derretendo, né? Então eu vou aqui mostrar o multímetro, vou cortar um segundo aqui e a gente já volta.